O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles se jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Agradeçamos a Jesus, caríssimos irmãos, que neste curtinho trecho do Evangelho de São Mateus se apresenta como noivo. Parece um pouco estranho, mas Jesus gostava de falar de núpcias, de casamentos, de banquete nupcial. Afinal, ele apareceu publicamente pela primeira vez durante o banquete nupcial das bodas de Caná. Gostava porque tudo para Jesus era motivo de ensinamento. Toda a nossa humanidade, redimida por Jesus, diria, com um banho de todos os nossos pecados, sujeira que nós temos, através do sangue dele, ele nos apronta para participarmos da festa nupcial que ele prepara para todos nós, como o último livro da Bíblia, o Apocalipse, fala, sobretudo, indo para a conclusão do livro da Revelação, Apocalipse, em que se festeja o casamento e o banquete nupcial de Jesus, o esposo, que casa com a sua esposa, a igreja, que somos nós. Imagens belíssimas. Então Jesus cultivava sempre esta imagem nupcial, o noivo. Agradeçamos a ele por esta alegria com que Jesus se apresenta. Em um tempo de quaresma vale a pena também ter este aspecto positivo, alegre da nossa vida cristã. D'altra parte, a missa de que nós estamos participando não é um banquete, o chamamos de banquete eucarístico, é através da fé, mas temos de ver este lado completamente festivo. Cada missa não deixa de ser uma festa, um encontro alegre nosso, perdoados por Jesus e com ele nosso Redentor, fazendo este belíssimo casamento da igreja com ele, preparando a festa definitiva lá no céu. Vale a pena ter esta imagem na nossa presença, na nossa fé, para vivenciarmos a quaresma com este espírito, e não com espírito triste, abatido, desanimado. Não é este espírito da quaresma. Tanto é verdade que Jesus parece que não dá muito valor ao jejum de que nós sempre falamos, jejum de alimentos, a comida. Jesus fala de banquete, onde a pessoa parece que come com fartura. Então Jesus não dá muito valor, Jesus, ao jejum de alimentos. Jesus fala de outros jejuns,
muito mais importantes. A mesma coisa nós aprendemos na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, em que Deus lamenta a maneira dos hebreus jejuarem de alimentos, mas não jejuamos da coisa mais importante. Qual é então o jejum que agrada mais a Deus? O jejum que agrada muito a Deus, e hoje também, e nós nesta quaresma prestemos atenção para fazer os jejuns que mais valem para a nossa vida e mais agrada ao coração do nosso Pai, é o jejum que mais nos escraviza, mais nos humilha, mais nos coloca em situação de distanciamento de Deus. Então nós, neste período, temos de fazer um exame de consciência e honestamente dizer: o que me separa de Deus, o que na minha vida está desagradando a Deus, o que está colocando a minha alma numa situação precária, dolorida, humilhada, desfigurada. Esta pergunta, este questionamento vale a pena nos fazer. Aí a coragem. Tudo que eu reparo na minha vida que me está distanciando de Deus, que não está agradando a Deus, este é o jejum que devo fazer. Embora talvez não tenha condição de fazer o jejum da comida, se quero fazer também aquilo, tudo bem, mas posso omitir o jejum de alimento, mas não posso omitir o outro jejum. Falando mais clarissimamente, o jejum do terrorismo de que fala o Papa, o terrorismo da fofoca. Sou capaz de amarrar um pouquinho a minha língua para não ofender o meu irmão. Este me custa muito mais, e este que agrada a Deus. O jejum da infidelidade matrimonial, dos adultérios, este sim que agrada muito a Deus. Nós estamos falando de festa nupcial. E a infidelidade, o adultério conjugal, é uma ruptura feíssima contra a beleza da fidelidade do matrimônio que celebra a união indissolúvel de Deus para conosco. O jejum das pornografias, o jejum de tudo aquilo que ofende a nossa castidade, a nossa pureza interior. Não é fácil se libertar desta feiura e deste mal que humilha a nossa alma e a coloca num caminho meio sujo em toda a nossa vida e que não permite, portanto, com tanta pornografia na cabeça e no coração, de receber a santíssima presença de Jesus no coração com a Eucaristia. O jejum da desonestidade. Nós falamos tanto da corrupção que invade este país. Mas a corrupção não é só daquele que nós acusamos que está em Brasília, os que mandam. Mas a corrupção está dentro do coração de cada homem. Talvez nós não somos corruptos como aqueles que estão sendo investigados e condenados, porque não temos a mesma chance. Mas se nós tivéssemos a mesma chance, estivéssemos no lugar deles, será que nós agiríamos honestamente? Então, o jejum da desonestidade, da mentira, da corrupção, da ladronagem, em qualquer forma se apresente, este é o jejum que agrada de verdade a Deus e que prepara a nossa vida para o triunfo e a beleza da quaresma. O jejum do desrespeito, dos palavrões, das grosserias, da acusação,
da intolerância, dos berros e das gritarias contra as pessoas. E a pessoa é imagem e semelhança de Deus. Não podemos nós agredir alguém. Não é justificado a agressão, a humilhação, a ofensa. Se pode corrigir uma pessoa e às vezes é obrigatório fazer a correção fraterna, mas a maneira não é a maneira de agredir, humilhar, machucar a pessoa, mas com intenção de conduzi-la no caminho certo. Afinal de contas, fazendo um apanhado geral de toda esta problemática que nos coloca um pouco longe de Deus, ou demais longe de Deus, façamos o nosso exame de consciência, dizendo, neste momento, neste dia, sexta-feira, primeira sexta-feira da quaresma deste ano, o que me separa de Deus, o que não está agradando ao coração de Deus que me ama, e Ele foi disposto a morrer na cruz para me santificar, me purificar, me devolver aquela imagem e semelhança de Deus com quem me criou e com quem quer me ter ao lado dele lá na casa do Pai. Tudo que a consciência honestamente me revelar que não me coloca agradável a Deus por tantos aspectos, tenha a coragem a partir de hoje de eliminar. Ele vai nos ajudar. Quando Jesus disse que nós estamos dispostos a purificar a nossa vida para agradar mais a Deus e reconduzir a nossa vida mais perto da imagem verdadeira com que Ele nos criou, Jesus fica alegre da vida. E Ele mesmo diz, valeu a pena que morresse na cruz, porque meu sangue está purificando esta pessoa que eu amo, então valeu a pena, porque não foi inútil, não derramei sangue à toa, mas está modificando, purificando, renovando, santificando, nobilitando, divinizando esta pessoa muito querida ao meu coração, para a qual dei a minha vida, e eu acompanho até quando estiver comigo no céu para sempre. Façamos assim, não vamos nos arrepender, nós vamos sair alegres, porque esta purificação que nós vamos fazer, ou chamando a palavra bíblica, este jejum que nós vamos fazer, vai dar muita alegria ao nosso coração, muita serenidade, muita liberdade interior, e vamos alegrar também o coração do nosso Pai do céu. E Nossa Senhora nos ajude e interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.